Jornal da 6, entrevista. A Câmara dos Deputados pode votar na próxima semana o projeto de lei que altera a legislação atual sobre os planos de saúde. Entre as principais mudanças em discussão está a possibilidade de parcelamento do último reajuste concedido aos usuários de planos privados quando atingem 59 anos de idade. Para falar sobre esse e outros assuntos, já está aqui conosco no estúdio o deputado federal Rogério Marinho, relator da matéria e nosso entrevistado de hoje. Boa noite, deputado. Boa noite, Enio, Gustavo, nosso Robson Cidadão e o seu ouvinte aqui, o nosso ouvinte da 96 FM. O senhor fez algumas alterações com relação a esse projeto. Que pontos foram alterados e como garantir que esse reajuste não seja abusivo quando os segurados chegarem aos 59 anos de idade, deputado? Olha, primeiro é importante colocar que não será na próxima semana. O acordo que nós fizemos dentro da comissão é que vamos tentar votar dia 29 de novembro, né? Para que haja mais tempo ainda para que a discussão se estabeleça, as pessoas sejam esclarecidas. Essa é uma pauta do parlamento, não é uma pauta de governo. Então nós não tivemos nenhuma dificuldade de recepcionar sugestões dos deputados dos mais diferentes partidos da casa. Do PSD, do PT, do PCdoB, do Democrata, porque você tem hoje quase 50 milhões de brasileiros que têm um plano de saúde, estão na saúde suplementar. Nós fizemos uma série de modificações no projeto que melhoram a relação do beneficiário com o plano de saúde. Por exemplo, a questão da portabilidade. Hoje você só pode mudar um plano, se você tiver um plano individual, na data do aniversário do plano. Então nós estamos permitindo que essa portabilidade seja como é hoje, por exemplo, no celular, de imediato, para permitir que o beneficiário seja mais bem tratado pelo seu plano, pelo seu operador. Nós estamos determinando que as operadoras façam programas de prevenção contra doenças crônicas, que permitam que quem faz, por exemplo, uma atividade física e é beneficiário de um plano, tenha desconto nesse plano, uma vez que ele vai usar menos o plano de saúde. Incentiva a prevenção. Incentiva a prevenção. Incentiva o parto normal, a necessidade de que haja uma preocupação com a transparência. Então, todos os itens de um hospital, por exemplo, que é um prestador de serviço, vão ficar transparentes dentro da rede mundial de computadores. Você imagina um grande hospital como o Albert Einstein, vou dar aqui um exemplo superlativo, tem 80 mil itens, de uma agulha de sutura a um stent. Então, esses medicamentos, esses insumos são vendidos aos usuários de plano de saúde, àqueles que vão lá de forma particular, ao SUS, com valores completamente diferentes. Então, é importante que a sociedade tenha acesso a esses valores, porque é isso que constitui, ao fim e ao cabo, o valor da contraprestação que é passada ao beneficiário. Então, a transparência, sem dúvida nenhuma, é uma forma de você diminuir esse preço que é muito elevado no plano de saúde. E o que gerou o maior celeuma foi a questão dos idosos, né? Posso falar ou claro, demais? Isso, à vontade. Bom, então hoje... E até antes de entrar exatamente nessa questão, deputado Rogério Marinho, pode tomar essa água aí. Exatamente sobre esse tema, a informação que circula bastante pelas redes sociais é de que abriria-se o precedente para que justamente para o idoso o plano de saúde pudesse ser aumentado. Justamente isso. Quem é mais frágil e naturalmente precisa mais de uma assistência à saúde. Aí eu gostaria de saber o que é que há de real nesta informação, porque algumas pessoas levantam preocupação, tipo o seguinte: isso é igual aquela história de dizer que a cobrança pela bagagem do transporte aéreo, né, no avião, nas passagens aéreas, iria diminuir na hora que você fizesse a cobrança. No entanto, as passagens aéreas estão aumentando. Bom, primeiro é importante dizer ao nosso ouvinte como funciona hoje a sistemática de aumento dos planos de saúde. Há uma divisão em 10 faixas cronológicas, né? Então, a primeira é de 0 a 18 anos, uma diferença de 4 anos entre uma e outra, e a 10ª faixa aos 59 anos de idade. De acordo com a legislação vigente hoje, essa última faixa aos 59 anos, ela só pode ser 6 vezes mais do que a primeira faixa, a faixa inicial. Então já há um limitador, ao contrário da bagagem aérea, né, que nunca houve nenhum parâmetro. E a relação entre as faixas tem que ser constante, não pode haver uma variação de uma em relação à outra. O que é que acontece normalmente hoje?
Quando você chega na última faixa, quem tem plano de saúde pode corroborar o que eu estou falando, aos 59 anos, praticamente dobra o valor. E esse valor acrescido da contraprestação gera três situações. A primeira, do idoso sair do plano porque não pode pagar. Aumentou de R$1.000 para R$2.000, por exemplo. A segunda, a família se cotizar para manter o pré-idoso no plano. Que é algo muito normal. Muito normal. E a terceira, o idoso pagar, mas em contrapartida haver assim, uma perda muito grande na sua receita própria. Ele vai deixar de ter outras atividades porque ele vai manter o plano de saúde, para ele é importante. O que é que nós propusemos? Nós não modificamos nada disso. Tá? Nós estamos dizendo o seguinte, que essa última prestação, quando ela é colocada no plano, ela está proibida, ao contrário do que estou dizendo que está permitida, de ser impactada de uma vez só. Nós estamos colocando uma proporção de 20%. Então, se você pagava R$1.000, passou para R$2.000, você só pode colocar 1.200. 5 anos depois, mais 20%, 1.400. 5 anos depois, mais 200, 1.600, até os 80 anos de idade. Eu fiz uma conta, pedi para a assessoria da Câmara fazer essa conta. Nessa proporção, se é R$1.000 e aumentou para R$2.000, ele vai deixar de pagar o plano de saúde R$156 mil ao longo de 20 anos. Dos 59 aos 80? Aos 80 anos. Então, ao contrário do que está sendo propalado, isso eu acredito que um respiro muito grande para o idoso. E, tanto é verdade que as operadoras de plano de saúde estão todos contrários. E olha que eu consegui unanimidade, né? Que é os órgãos do consumidor contra e os operadores de plano de saúde contra, por motivo diferente. Um por desconhecimento e outro porque está vendo que vai perder receita. Deputado Rogério Marinho, sábado entrou em vigor a reforma trabalhista, no qual o senhor foi relator, e hoje já se tem notícia de que trechos da reforma deverão ser alterados via medida provisória. Como é que o senhor avalia essa situação? Bom, isso é uma posição do presidente da República, que estabeleceu durante o processo de tramitação da lei um acordo com o Senado Federal, com a base do governo do Senado Federal, né? Eu particularmente acho que isso gera um pouco de insegurança, tá? Porque você tem uma lei que tem toda uma complexidade, toda uma reação de algumas corporações para a sua aplicação, e ela, antes de entrar, logo após a sua vigência, tem 5 pontos alterados, 4 ou 5 pontos dos 200 e tantos pontos. E veja, por medida provisória, que não é uma questão definitiva. Passa a vigir agora essas alterações, é a questão do trabalho intermitente, uma quarentena de 180 de que é um dos pontos da reforma meses, que mais tem sido criticado. 18 meses, que eu acho que é interessante, não tem dificuldade, né? A questão de gestantes e lactantes, que ao invés do laudo médico vindo da empresa, passa a vir da pessoa, da mulher, né? Modifica apenas a questão da inversão. A jornada de 12 por 36, e que se retira a possibilidade de fazer o contrato direto, né? Agora só por acordo de convenção coletiva. E o outro ponto é ligado à questão de arrecadação. São pontos circunstanciais, pequenos. E a jornada intermitente também, né? É o que eu falei, a questão da quarentena e também retirar uma multa que é colocada se você contrata e você não comparece ao trabalho. Mas são pontos menores, mas de qualquer forma a medida provisória ela é provisória, como o nome está dizendo. Então ela pode ser alterada, ela pode continuar a vigir, pode não ser implantada. Então eu preferia que fosse um projeto de lei. Mas o presidente parece que já decidiu para a medida provisória. Como é que o senhor analisa vários membros do judiciário já declararam, inclusive aqui na rádio, que não vão cumprir a nova lei? Alguns aspectos, né? Olha, já há divergência, inclusive, da aplicação da lei por parte de alguns juízes da área do trabalho. Olha, quando você tem 70 anos de uma lei que foi feita para o industriário da década de 40, aquele cidadão que chegava no trabalho de 8 horas e saía de 6 horas da noite, com um intervalo de 1 hora de almoço. E você olha o Brasil de hoje, que tem 140 milhões de brasileiros e brasileiras em idade de trabalhar. Desses, só 38 milhões têm carteira assinada, só 11 milhões são funcionários públicos. Então você tem 90 milhões de brasileiros e brasileiras que não estão cobertos por essa nova legislação, ou desculpe, pela legislação antiga. Então era importante que houvesse uma modernização. Essa resistência era natural, porque o uso do cachimbo faz a boca torta, né? Acredito que daqui 1 ano e meio ou 2 haverá uma pacificação da jurisprudência pelos tribunais superiores e essa efervescência vai
se acomodar, e também acredito que é uma minoria que vai tomar essa atitude no sentido de se contrapor à lei como um todo. Deputado, sua posição política, deputado Rogério Marinho, é contrária ou favorável às alterações que o presidente Michel Temer quer operar nessa legislação através de medida provisória? Algumas eu acho que são boas medidas, outras eu acho que são medidas que não precisavam ser feitas. Agora, de qualquer forma, a minha discordância é em relação ao instrumento. Como eu falei aqui, uma medida provisória, como o nome está dizendo, é provisória. Então, gera uma instabilidade desnecessária. Deputado, o senhor estava em Brasília e o senhor, como uma das lideranças do PSDB nacional, o partido dos tucanos desembarcaram do governo Temer, literalmente? Não, quem saiu foi o bicho Bruno, né? Mas já sinalizou e hoje há um consenso dentro do partido, né? Isso foi acontecendo ao longo do tempo, de que a nossa participação efetiva no governo deixou de ser necessária, e acredito que até a convenção os outros ministros deverão acompanhá-lo. E qual é a sua opinião com relação a esse desembarque dos tucanos do governo Temer? Não, eu acho que você só pode ter ministro no governo se houver respaldo do partido, né? Então esse respaldo foi se esgarçando ao longo do tempo, e hoje é praticamente unanimidade de que não é necessário estar no governo para apoiar as reformas que estão sendo propostas, que estão mudando o país. A sua posição é de continuar apoiando o presidente Michel Temer ou desembarcar com os demais? Eu nunca apoiei o presidente Michel Temer, sempre apoiei as reformas que estão sendo implementadas no nosso país. É bom lembrar que o PSDB foi quem liderou o processo de impeachment e também apresentou uma agenda ao presidente Temer de 15 pontos, dos quais 9 já foram colocados em prática. Se o presidente continuar a apresentar projetos e propostas no sentido de reestruturar a máquina fiscal, né, fazer as reformas importantes para o país voltar a crescer, tirar o país do buraco em que ele se encontra, ele vai contar com o meu apoio do nosso partido, não tenho dúvida nenhuma. Como o senhor analisa a atitude... Independente da participação no governo. A atitude do senador Aécio Neves de retirar o ex-presidente interino, Tasso Gereissati, da presidência do PSDB? Não, ele não consultou, foi uma posição pessoal do ex-presidente, do presidente licenciado Aécio Neves. Então, eu acho que o argumento que ele utilizou de que queria que houvesse um equilíbrio no pleito, já que o Tasso Gereissati, na interinidade, ele sempre disse que não seria candidato à presidência do partido, mudou de posição, né? E existe uma disputa entre ele e o governador Perillo. Então, nessa linha, o presidente licenciado se posicionou, mas não consultou ninguém do partido. O senhor está com quem? Lateral. Eu estou com o PSDB. Eu acho que o mais importante é que nós temos unidade. O partido só vai ter... Essa unidade não existe hoje, né, deputado? Nós estamos buscando ela, né? Então, acho que só teremos a possibilidade de sermos uma alternativa real de poder no próximo ano, se primeiro nos arrumarmos na nossa casa. Então, eu defendo, por exemplo, que o candidato a presidente do partido não seja nem Tasso, nem Perillo, seja Alckmin. O senhor não acha que o partido perdeu um pouco do discurso quando há um ano, né, no impeachment de Dilma, trabalhava contra a corrupção, que foi reinante do governo do PT durante esses 3 mandatos do PT da presidência, e aí logo depois o presidente do partido, PSDB, é pego numa situação bastante suspeita, não, uma situação clara de que ele confessa que foi um empréstimo, né? 2 milhões de reais do grupo JPS. O senhor não acha que esvazia um pouco o discurso anti-corrupção do PSDB? Olha, o PSDB combateu, além da corrupção do PT, que há uma diferença fundamental na corrupção que existe no Brasil e a que o PT instaurou no país, porque a corrupção que existe no Brasil e sempre existiu desde a época de Cabral foi uma corrupção, eu diria, individual, de pessoas que tiveram interesse de enriquecer na vida pública. E é evidente que a justiça tem que fazer a sua parte, os órgãos de controle também, e ninguém pode negar que eles estão funcionando no Brasil. Também é do custo político, como se diz, um dos delatores da Lava Jato. Né? Em função das modificações da legislação, em função da legislação que foi alterada no Congresso Nacional. É importante dizer isso. As pessoas se esquecem que foi o Congresso Nacional que deu os instrumentos, inclusive, para que a delação pudesse acontecer nas condições que ela acontece. Mas agora, deixa eu só concluir meu raciocínio, Robson. Uma coisa é a corrupção individual, que sempre existiu no Brasil. A outra é a corrupção sistêmica e de grupo.
né, que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores. Qual a ação política de governo? A ação política do partido foi em prol de uma causa, quer dizer, todo o partido se comportou na administração pública no sentido de assaltar os cofres públicos para um único projeto, que era a perpetuação do PT no governo. Mas o PT não fez uma aliança com o PMDB e hoje o PMDB não está no governo. E veja, claro, nós sabíamos qual era o preço, Gustavo, ninguém é inocente. A retirada de Dilma do governo, pela nossa Constituição, teria que ser o vice-presidente da República. A outra alternativa era um golpe de Estado, era a quebra do regime democrático, que eu particularmente não contaria comigo. Tá? E eu acho que com o meu partido e com aqueles que acreditam na democracia no país. E você pode fazer todas as críticas do mundo a Temer, pode fazer todas elas. Aliás, você conta comigo em fazê-las. Mas você não pode negar que nesse 1 ano e meio o país voltou a crescer, voltou a se estabilizar, voltou a ter credibilidade, diminuiu a inflação em pelo menos 3 vezes, 1/3 da que existia antes, na época de Dilma. Voltou a gerar emprego, voltou a ter balança comercial, voltou a diminuir a taxa de juros. Credibilidade internacional. Deputado, vamos falar. Política local, deputado. Deputado, vamos falar de sucessão estadual. Pois não. O senhor criticou recentemente o recuo do governador Robson Faria com relação ao projeto que reorganizava a administração estadual e foi, inclusive, chamado de oportunista pelo seu colega deputado Fábio Faria. Como é que o senhor avaliou essa crítica? Qual a sua opinião a respeito do momento que vive o governo de Robson e se o PSDB vai ter realmente candidato à sua sucessão? Olha, vamos começar pelo final, né? A questão da crítica, né? A crítica, ela é própria do regime democrático, é o pai dele. Eu tenho todo o direito de fazer a crítica e eu tenho que ter a maturidade de respeitar a contradita do deputado Fábio Faria. A minha posição não foi uma posição oportunista, aliás, foi uma posição pertinente. Eu mudaria um pouco a palavra. O Rio Grande do Norte está um caos, né? Eu tenho evitado, inclusive, comentar um pouco a conjuntura estadual, né? Porque eu espero que, de alguma forma, o governo possa se recuperar. Eu moro no Rio Grande do Norte. Eu torço para que o governo dê certo. Mas é inegável que as promessas que foram feitas e a forma como o governo vem se comportando, isso tem vitimado a grande maioria da população. Então, os hospitais regionais estão sucateados. Nós temos aqui um hospital de trauma, que é o Valfredo Gugel, superlotado, como sempre. E eu me lembro que a gente escutava na campanha política que alguém iria se mudar para dentro dos hospitais para deixar as filas zeradas. Eu me lembro que alguém disse que ia ser o governador da segurança, né? E nós estamos vendo aí a sensação de segurança crescer a tal ponto que Natal passou a ser a segunda cidade mais violenta do país, né? Nós estamos vendo o funcionário público estadual chegando a 3 meses de salários atrasados em alguns casos, as greves sistemáticas que estão acontecendo em desrespeito à autoridade do governador, a dificuldade que o governo tem de fazer investimentos em obras estruturantes. Então, esse é o quadro. Na hora em que o vice-governador, numa viagem do governador do estado, manda para a Assembleia Legislativa uma gama de projetos que tenta dar um equilíbrio fiscal ao governo, para que o governo possa voltar a cuidar do conjunto da população. E o governador retorna e retira esse conjunto de leis, porque são projetos duros, né? São projetos que vão desagradar corporações. Aí eu não podia ficar calado, eu apenas fiz um comentário de que, infelizmente, essa situação só corrobora o sentimento que eu tenho de que o governo perdeu a sua iniciativa e a vontade de administrar. O senhor recentemente conversou com o vice-governador Fábio Dantas. Qual o objetivo da conversa? Política? Fábio Dantas votou na minha candidatura para deputado federal em três oportunidades. O pai de Fábio Dantas, que é prefeito de São José de Ipibu, é amigo do meu pai. O avô dele, Valdemar Veras, votou no meu avô para deputado federal em Alexandria. Você convidou... Então eu converso com o Fábio Dantas e com a mulher dele, com os filhos dele, cotidianamente, sem nenhuma dificuldade. É meu amigo ele. Você fez o convite para que ele ingressasse nos quadros do PSDB? Eu fiz o convite a Fábio Dantas há 5 anos atrás. O seu nome está lançado para o Senado? Na hora que ele quiser, ele é muito bem-vindo ao PSDB, mas não houve nenhuma novidade, não houve nada a curto. Conversaram só amenidades. Como sempre. O senhor pleiteia o Senado? Com meu amigo Fábio Dantas. O senhor pleiteia o Senado, a candidatura ao Senado, ou vai tentar reeleição para deputado federal? Não, Gustavo, eu acho que a questão de uma eleição majoritária não é só a vontade de quem pleiteia. É, sobretudo, ressonância e respaldo da população.
Então o PSDB, e até aproveitando e respondendo uma pergunta que eu não respondi do Enio, o PSDB, na minha opinião, precisa ter um candidato a governador. Né? E aí arruma-se uma chapa majoritária. O senhor está afinado com o Ezequiel? Está bem afinado? Completamente. Ezequiel também é uma pessoa que eu conheço há mais de 40 anos e fui eu que o convidei para o PSDB. E ele tem feito um grande trabalho. O vice-governador Fábio Dantas seria um bom quadro para o PSDB. Faz mais de 5 anos que eu convido ele para o PSDB. Seria o candidato a governo? Aí depende dele, né? Eu acho que a grande questão agora é o PSDB. Como depende dele, se ele disser sim, seria o candidato dentro do PSDB ao governo? Não depende de mim, eu não sou o presidente do partido, Robson. Mas você que acabou de dizer que depende dele. Não, né? Depende dele primeiro querer. Agora você perguntou, você já fez um complemento. Você disse, se ele quiser, ele será. Eu estou dizendo a você que não sou o presidente. Qual a posição? Eu não esqueço nada que me pergunta, viu, Robson? Qual a posição Aqui, de Ezequiel? Uma depois da outra. Qual a posição do presidente Ezequiel em relação a essa questão? Não sei, você tem que perguntar a ele. Agora o que eu posso lhe dizer é que o Ezequiel está afinado conosco e interessado em que o partido tenha uma posição diferenciada. Um grande quadro, uma boa surpresa da política do Rio Grande do Norte, um pouco de oxigênio aqui na necessidade de renovação, apesar dos 60 anos. Estão arengados na Não, você está escutando política, muito Thaisa Galvão. Não, está lendo muito Thaisa Galvão. Foi ela que publicou hoje. Não, de jeito nenhum. A Tião, inclusive, hoje pela manhã conversei com ele longamente por telefone. Nós temos uma relação fraternal, ele poderá ser candidato dentro do partido a qualquer cargo que ele tiver interesse de ser. Deputado Rogério Marinho, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal das 6. Bom feriado. Vai ficar aqui em Natal? Ficarei. Fazendo política? Não, trabalhando também, com a família, né? De lei, né? É isso aí. Então, bom feriado a todos. Obrigado a Robson Carvalho, obrigado a Gustavo Negreiros. Bom feriado a todos aí. A gente volta quinta-feira, se Deus quiser. Tchau. Boa noite, até quinta-feira. Boa noite, bom feriado. A 96 apresentou Jornal das 6. Com Enio Cinedino, Robson Carvalho e Gustavo Negreiros.